nós vamos falar sobre 5 técnicas, ou 5 segredos, eu deveria dizer, sobre como melhorar os seus resultados no day trade. Eu posso dizer que a minha história, da minha relação com o day trade, foi uma história de altos e baixos. Eu diria, tem outras palavras, que foi uma história de amor e ódio em muitos dos casos. Basicamente, eu venho tendo uma experiência de mercado desde 2007, de 2007 até 2010 mais ou menos. Eu só trabalhava com tempos longos, posição, muito de análise fundamentalista. E a partir de 2010 eu comecei a experimentar o day trade. E uma coisa que eu já observei logo de cara é o efeito magnético que esse estilo de operação tem sobre nós. Muitas vezes, quando nós entramos no day trade, nós entramos numa vibe de adrenalina, nós sentimos um certo prazer de interagir com o mercado daquela forma dinâmica, tendo tudo ao nosso controle na palma das mãos, que isso acaba encantando. E eu diria até mais, acaba viciando muitas das vezes. Só que o outro lado da história é um lado que muitas vezes as pessoas não comentam, que é o lado de quando você leva aquelas violinadas, né, de quando o mercado pega o seu stop e volta a caminhar na direção da operação, quando você tem múltiplas perdas consecutivas, quando o seu sistema não está aderindo ao perfil de volatilidade e tendência que o mercado está praticando naquele momento, e isso te traz uma sensação muito intensa de frustração, de perda, e você muitas vezes acaba pensando até mesmo em sair do mercado. Eu posso dizer que durante os meus primeiros anos de prática com day trade, eu vivi muito desses dois extremos. E na verdade eu já vinha trabalhando com os tempos gráficos longos, um pouco de buy and hold, um pouco de swing trade, e o que eu acabava ganhando nessas modalidades mais longas, muitas vezes eu devolvia no day trade. E eu não estou fazendo esse vídeo para te assustar de forma alguma, muito pelo contrário. Quando você aprende a identificar um padrão de comportamento dos investidores e fazer do day trade uma ferramenta para isso, ele pode ser uma ferramenta extremamente interessante, uma ferramenta muito consistente inclusive. E eu, no último ano, venho praticando a maior parte das minhas operações na modalidade de day trade. Venho tendo bons resultados e eu quero dividir com você algumas das práticas que mudaram o meu resultado, de um resultado de alta oscilação, de altos sobes e desces, de muito estresse, para um resultado muito mais consistente, perene e que eu tenho muita tranquilidade em manter no meu dia a dia. Bom, vamos lá. O segredo número 1 que eu quero compartilhar com você, a técnica número 1 para melhorar os seus resultados com o day trade, é justamente a filtragem de horários de negociação. Muita gente não dá o devido valor para isso, mas quando a gente fala em day trade, a sazonalidade está muito presente. E é uma sazonalidade intradiária. Operar day trade em um determinado horário de negociação é totalmente diferente de operar day trade em um outro horário de negociação, assim como é totalmente diferente de operar a sessão inteira. E por quê? Bom, vou dar um exemplo para você. Imagina que a gente tem uma sessão de pregão de um determinado contrato futuro, ok? Ele abre 1 hora antes do mercado à vista e por isso a primeira hora geralmente é marcada por uma certa volatilidade que vai determinar um range. Esse range tende a ser violado tanto para cima quanto para baixo por um rally, assim que o mercado à vista abrir. E geralmente você vai ter entre aí a parte das 10 da manhã e as 11h30, meio-dia, um rally que vai demonstrar uma força de movimentação, uma força pró-tendência ou mesmo contra-tendência, que vai ser duradoura, que vai ter uma inércia dos players mais intensa. O que acontece depois desse horário? Bom, se você já está acostumado com o mundo do day trade no mercado de ações ou de futuros, você sabe que por volta do meio-dia até as 2 da tarde é muito frequente que você tenha uma perda de volatilidade, que o mercado comece a andar dentro de uma congestão. E por que disso? Bom, mesmo que você não almoce nesse horário, muitos dos players institucionais, que são os principais responsáveis pelas movimentações do mercado, pela liquidez das operações, esses players saem para almoçar. Então tudo que eles teriam que fazer de representativo eles fazem mais para o início ou mais para o final da sessão. E o que acontece? Com isso você acaba tendo uma movimentação meio sem sal, por assim dizer, entre a parte do meio-dia e a 1, 2 horas da tarde, mas não é raro que esse pequeno marasmo se mantenha até depois das 3, 3h30 da tarde. E quando a gente
gente vai se aproximando do final do pregão, geralmente acontece um segundo rally. Esse rally ele geralmente é um pouco mais tímido. E por ser um pouco mais tímido, ele vai trabalhar geralmente com players operando com alvos mais curtos, já que não tem tanta janela de tempo para explorar uma movimentação mais ambiciosa. E por que eu estou te contando isso? Porque qual que vai ser o melhor horário para operar o day trade? Se você acha que eu vou te dar qualquer um desses horários, você se enganou. Depende muito da sua estratégia. Se você está operando, por exemplo, uma estratégia seguidora de tendência, ou mesmo uma estratégia de rompimentos que siga o viés de uma tendência, fica claro que muito provavelmente no início da sessão ou mais para o final da sessão, você vai ter bons horários aí para explorar com o day trade aquilo que revela o seu padrão. Mas já se você opera uma estratégia de recuo à média, por exemplo, pode ser interessante operar nos horários um pouco mais congestionados, porque daí o que acabar se distanciando da sua média pode ser uma oportunidade mais assertiva de entrada. E bem, vamos para um segundo segredo da forma de operar day trade com lucro e consistência, que é o que eu digo de alinhamento de múltiplos tempos gráficos. Esse eu acredito que é uma das maiores sacadas que eu já apliquei no day trade e eu vejo modelos sobrevivendo ao tempo justamente por causa disso. Como assim? Muitas vezes a gente tem uma operação que ela se beneficia do direcionamento de uma tendência. E muitas vezes a pessoa vai olhar para um determinado tempo gráfico e nesse tempo gráfico ela vai ter os seus sinais e ela vai filtrar a tendência para um rastreador, uma média móvel ou coisa do gênero nesse mesmo tempo gráfico. Como que eu prefiro fazer? Uma preferência pessoal, mas eu compartilho ela com você porque vem me trazendo ótimos resultados, vem me trazendo ótimos sistemas. Basicamente, eu vou concentrar os meus sinais no meu tempo gráfico que eu estiver operando, seja ele, por exemplo, um tempo gráfico de 10 minutos. Só que ao mesmo tempo, eu vou realizar uma filtragem de direção de tendência em um tempo gráfico maior, como por exemplo, o tempo gráfico de 1 hora. E eu vou utilizar esse tempo gráfico de 1 hora para me dar a bandeira vermelha ou para me dar a bandeira verde para as minhas operações de tempo gráfico mais curto. Então entenda comigo, se eu por exemplo opero uma estratégia de rompimentos que se beneficia da direção de uma tendência, eu vou filtrar por exemplo uma tendência de alta no gráfico de 60 minutos, através de uma média móvel, de um high-low, de um parabolic SAR, qualquer que seja a ferramenta de identificação de tendência da sua preferência. E a partir daí eu vou operar somente os sinais na direção comprada no meu gráfico curto quando eu tiver essa filtragem. Esse alinhamento de você complementar o tempo gráfico curto com a direção do tempo gráfico mais longo te ajuda não só a seguir inércia no tempo gráfico mais curto, como também uma inércia que está embasada em um ciclo mais longo, um ciclo de impactos, de ação e reação de maior prazo. Então essa é uma sacada que também vale muito a pena ser colocada em teste, ser colocada em prática e você vai se surpreender com alguns dos resultados que você vai ter tanto na suavização do risco quanto na melhoria da identificação de momentos de mercado. Muitas vezes você vai conseguir talvez até mesmo trabalhar com relações de risco e retorno mais favoráveis do que você já trabalha, dada a facilidade de encontrar um padrão mais duradouro dessa forma. Bem, qual que é o meu terceiro hack, a minha terceira sacada sobre como trabalhar com melhores resultados no day trade? Também é com tempos gráficos e consiste justamente de você fugir um pouco do tradicional, né? Eu acho que entre os praticantes de day trade é muito comum que o pessoal tenha uma certa unanimidade de tempos gráficos como 5, 15, 30 minutos, às vezes os mais agressivos no gráfico de 1 minuto. Só que tem muitos outros tempos gráficos que não estão nesse padrão default, por assim dizer, que revelam ótimos resultados para muitas estratégias. Eu, por exemplo, nos modelos que eu tenho operado, eu tenho encontrado coisas muito melhores, por exemplo, nos gráficos de 4, 6 e 12 minutos do que nos mais tradicionais. E isso, é claro, é uma vivência minha, uma experiência empírica, mas a grande sacada é que você não deixe de testar o seu sistema nesse tipo de tempo gráfico, nesse tipo um pouco menos ortodoxo, um pouco menos tradicional de periodicidade. Você pode sim se surpreender com os resultados e tudo o que você tem que fazer é testar para ver se funciona para você. Bem, qual que é a quarta sacada? A quarta sacada que a gente vai falar agora é justamente a base do
funcionamento de qualquer sistema de day trade, que é você alinhar o perfil da sua estratégia com a personalidade do ativo e do tempo gráfico que você deseja operar. Cada papel tem uma personalidade de comportamento, alguns um pouco mais cuidadosos, alguns um pouco mais tendenciosos, alguns com rompimentos falhos, alguns com rompimentos mais diretos ao ponto. E a grande verdade é que isso não muda somente de papel para papel, isso muda de papel para papel e tempos gráficos internos do mesmo papel também vão revelar comportamentos diferentes. Eu já vi muitos casos do tempo gráfico diário ser extremamente direcional, porém os tempos curtos serem muito ruidosos, não dá para você revelar aquele mesmo potencial diário no tempo gráfico mais curto. E daí, tudo isso vai definir a estratégia que você vai operar. Você vai operar uma estratégia seguidora de tendência, rompimentos, recuo, a média, você tem que alinhá-la com aquele tempo gráfico. Você tem que olhar como é que é o desempenho daquele tempo gráfico, nesses requisitos que eu comentei, né? E alinhar um perfil de trading em dia, um sinal, uma relação de alvos e perdas que esteja coerente com esse objetivo. Seja você um seguidor de tendência com relações risco-retorno muito favoráveis e um nível de acerto um pouquinho menor, ou um operador de recuo à média, que vai geralmente trabalhar aí com um nível de acerto um pouco mais elevado, alvos muito mais curtos, talvez aí com relações de risco e retorno que sejam até inferiores a 1 para 1. E vamos agora à quinta sacada. A quinta sacada é talvez a cereja do bolo, é a mais importante delas e talvez, infelizmente, a mais negligenciada, que é justamente você fazer o manejo de risco. Mas não somente fazer por fazer. Eu acho que a maioria dos day traders conhece o conceito do manejo de risco, porém a maioria, infelizmente, não aplica da forma correta ou da forma intrínseca, como eu gostaria de falar. Como é isso? Basicamente, o manejo de risco ele não é só uma forma de você evitar uma quebra ou de você definir um tamanho de lote uma única vez. Não, ele tem que estar intrínseco a toda a formulação da sua estratégia. E o que é o manejo de risco propriamente dito? O manejo de risco são todos os conjuntos de regras que você vai estabelecer para definir o seu tamanho de posição a cada trade e também para limitar a sua exposição a risco. Vou dar um exemplo. De repente você teve um período de muitas perdas que superou uma determinada referência aceitável. Isso pode fazer com que você fique suspenso durante algumas semanas para que você dê possibilidade da poeira baixar e você voltar numa condição um pouco mais favorável de temperatura e pressão. Tudo isso é gerenciamento de risco, só que tem que ser feito de forma objetiva, sempre definidos os intervalos das regras de forma prévia, nunca posterior, nunca no meio da estratégia. E basicamente existem diferentes modelos de manejo de risco, tanto quanto ao tamanho de posição, quanto à definição de limites de perda, de intervalos de suspensão, por aí vai. Existem pessoas que operam, por exemplo, com quantidade fixa de capital por operação, com quantidade fixa de unidades de trading, né, de lotes. Tem pessoas, por exemplo, que trabalham com um percentual do capital que vai ser sempre fixo, que vai ser uma exposição sempre fixa ao risco por operação, e é dentro desse intervalo que você vai ver, de acordo com a distância entre a entrada e o stop do seu trade, quantas ações você estaria liberado para operar, entre diversos outros modelos de gerenciamento de tamanho de posição, que não cabe ao escopo desse vídeo citar, mas que podem ser melhores para um determinado papel, um determinado tempo gráfico, outros para outros. Não existe um gerenciamento de risco que é melhor, existe aquele que melhor vai se encaixar tanto com o seu capital, com a sua propensão de alavancagem, de agressão, como com a personalidade do ativo, principalmente. E é muito importante você estudar diferentes possibilidades de manejo de risco no seu teste, porque daí você vai ter referências mais precisas de risco, de retorno, de dispersão e tudo mais. É muito importante você testar isso e saber que o manejo de risco que você está definindo hoje vai impactar diretamente toda a sua curva de capital, todo o seu risco e toda a sua potencialidade de retornos. Ótimo! Gostou disso que você viu comigo até agora? Não para por aí, porque eu imagino que você que me assistiu até agora deve estar muito curioso para saber outras formas, outros hacks, outras sacadas para determinar uma estratégia bem sucedida na Bolsa de Valores. E eu vou ter uma ótima recomendação para você aqui. Dá uma olhadinha.
Esse aqui é o meu e-book, Como Montar uma Estratégia de Sucesso na Bolsa de Valores. Eu mesmo escrevi e aqui você vai ter de forma 100% gratuita como conhecer aí outras técnicas, formas de medir a qualidade de uma estratégia, instruções práticas para testar a sua estratégia, como colocar uma estratégia para rodar no que a gente chamaria de estado da arte. Tudo isso você vai aprender aqui nesse e-book. Ele, por enquanto, está sendo disponibilizado de forma 100% gratuita. É só você clicar aqui e fazer o seu download. Para finalizar, eu gostaria de pedir para você, se gostou, dá um like nesse vídeo, tá? É muito importante quando você dá o like, porque é a forma de eu saber se eu devo tratar assuntos como esse em próximos vídeos, para eu saber se você está gostando, para o próprio YouTube saber se esse conteúdo vale a pena ser passado para outras pessoas. Aproveite e se inscreva agora mesmo no canal do Portal Alok. Se inscreva agora, porque essa é a forma de você ser notificado pelo próprio YouTube de cada um dos meus envios, ter condição de assistir eles em primeira mão e poder participar nos comentários de forma a me ajudar a desenvolver temas que te agradem para os próximos vídeos. É isso aí, muito obrigado pela sua atenção, por ter estado comigo nesse vídeo até agora e nós nos vemos no próximo vídeo.